Vamos ficar de pé, vamos cumprimentar uns aos outros. Pode saudar aí o irmão que está à sua direita, à sua esquerda. Deus abençoe a sua vida. Que o nome do Senhor seja glorificado nesse tempo de culto. Pronto, agora como povo de Deus, nós vamos adorar ao nosso Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma. Esse é o propósito para o qual nascemos, para adorar o Senhor, para glorificar o seu nome para sempre. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia no texto do profeta Jeremias, capítulo 29, versos 10 a 14. Vamos ler essa passagem, Jeremias, capítulo 29, os versos 10 a 14. Eu vou ler os versos pares e a igreja dos versos ímpares. Jeremias 29, 10 a 14. E assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Sabereis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos juntos, o 14. Serei achado de vós. Diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações. Amém, louvado seja o Senhor. Serei achado de vós, diz o Senhor. Ele é o Deus que se revela a nós por sua graça, por sua bondade. Nós cremos convictamente que Deus está presente nesse lugar. Ele é o foco do nosso louvor, da nossa adoração. Concentre-se nesse ato, concentre-se no trono do Senhor. Adore-o com toda a força do seu ser. Vamos agradecer a presença dEle aqui nesse lugar. Senhor dos céus e da terra, a Tua majestade é incomparável. O Senhor está sentado em um alto e sublime trono, mas nos deu a graça de nos apresentarmos diante do Senhor. E isso é uma conquista da cruz de Jesus Cristo, Senhor nosso. Por isso nós te agradecemos pela honra que temos de estar aqui para adorar o Senhor. Se conosco agora, ó Deus, som do nosso coração, a nossa mente, e capacita-nos por fé agora a buscar e adorar a Ti com ímpeto, com amor, com entusiasmo em nosso coração. Como diz a Tua palavra, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Peço ao Senhor que nos abençoe nas nossas incapacidades, nas nossas fraquezas, e toma agora o nosso pensamento, nosso coração cativo à Tua presença. Abençoe as pessoas que aqui estão, os que estão chegando, os que verão esse vídeo posteriormente. Nós pedimos ao Senhor que conduz-nos em adoração ao Teu nome. É o que te pedimos para a Tua honra e glória. Amém, Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que bênção podermos estar aqui nessa manhã para cultuar o nosso Deus, Deus vivo, que está presente aqui no nosso meio, não é verdade? Ontem tivemos aí uma programação da nossa igreja, né? Fomos ali ver o filme do The Chosen ali, né? Dois episódios ali, com uma turma grande aí da igreja, foi uma bênção. E uma das cenas ali, né?
me tocou muito, a gente já tinha visto, mas ver de novo é sempre bom, né? Quando o discípulo Mateus ali, coletor de impostos, aquele traidor da nação, orgulhoso, ele está ali no momento de reconciliação com sua família, e a mãe dele diz para ele assim, né? Você foi escolhido. E ele diz assim, até agora eu não sei por que ele me escolheu, né? A sensação de indignação diante da grandeza, do amor, da bondade do Senhor, essa deve ser a sensação que nós todos devemos ter quando nos deparamos com o tamanho da graça do Senhor na nossa vida. Somos de fato indignos, mas Ele diz isso que a gente ouviu agora, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração, serei achado de vós. Me invoquem. Ele estimula a gente a fazer isso. Então a gente vai cantar hoje aqui essas verdades, né? Que o Senhor nos tirou da lama, nos firmou na rocha, nos chamou de filhos, e a gente pode cantar isso. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia. Quantas verdades estão contidas nas letras das músicas que cantamos aqui, domingo após domingo, extraídas da palavra do Senhor, verdades que são transformadoras na nossa vida. Então queria convidá-los, nós queríamos aqui convidá-los todos em uma só voz, cantarmos aqui com o nosso coração, derramar o nosso coração. O Senhor está presente aqui no nosso meio, você crê nisso? Amém? Vamos louvá-lo, isso é um privilégio, é uma honra, como o pastor Humberto estava dizendo aqui, é uma honra poder servir a esse Deus poderoso, apesar de nós, porque Ele nos atraiu para Ele. Amém? Vamos cantar para esse Senhor. Levanto minha voz, não posso me calar, preciso do Teu poder. Dependo desse amor, sem Ti não sei viver, ressuscita-me. Quero de novo Te sentir, queimando como a primeira vez, cheio do Espírito, Te adorar, limpa, restaura, me aceita, Senhor. Cria em mim um coração que seja o Teu lugar. Transforma-me, faça de mim um hino pro Teu louvor. Levanto minha voz, não posso me calar, preciso do Teu poder. Dependo desse amor, sem Ti não sei viver, ressuscita-me. Quero de novo Te sentir, queimando como Voltemos ao primeiro amor. cheio do Espírito, Te adorar, me limpa, restaura, me aceita, Senhor. Cria em mim um coração que seja o Teu lugar.
em mim, Senhor. Toma-me com as mãos que criaram os céus. Encontre-me com a graça profunda da cruz. Da lama me tirou, na rocha me firmou, de filho me chamou, refez meu coração. Ergue-me, pois eu sei que o sofrer é pra glória. Me sustém, pra que eu possa cantar sem tremer. Da lama me tirou, na rocha me firmou, de filho me chamou, refez meu coração.
toda a glória e adoração pertence a ti, somente tu és Deus. Todos juntos proclamaremos a uma voz, somente tu és Deus. Ante a ti, Senhor, nossos lábios te declaram majestoso, tu és santo, terra e céu, dia e noite proclamando honra e louvor. Para sempre a ti, Senhor. Eternamente a ti. Teu louvor e adoração pertence a ti, somente tu és Deus. Todos juntos proclamaremos a uma voz, somente tu és Deus. Ante a ti, Senhor, nossos lábios te declaram majestoso, tu és santo, terra e céu, dia e noite proclamando honra e louvor. Eternamente a ti. Louvamos, ó Jesus, prostrados só a ti, glória e honra a ti. Ante a ti, Senhor, nossos lábios te declaram majestoso, tu és santo, terra e céu, dia e noite proclamando. Ante a ti, Senhor, nossos lábios te declaram majestoso, tu és santo, terra e céu, dia e noite proclamando honra e louvor, honra e louvor, honra e louvor, eternamente a ti. Podem sentar, irmãos.
momento agora de consagração das nossas vidas e também dos nossos recursos. É hora de você devolver ao Senhor o seu dízimo, a sua oferta, conforme o chamado da palavra do Senhor. Você não deve, não pode administrar o seu dízimo, também não pode retê-lo. Você precisa entregá-lo em obediência à palavra do Senhor. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. A oferta, Deus pode chamar você especificamente para ofertar para uma causa particular. Você deve entregar com alegria, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus nos chama para prová-lo também nesse quesito. Provai-me nisto, diz o Senhor. Então vamos crer, vamos obedecer e vamos consagrar tudo, porque tudo é de Deus e é para a glória dele. A gente vai ficar de pé mais uma vez e vamos cantar um louvor e vamos ter esse momento de consagração, de dízimos, ofertas e de tudo que somos e temos. Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Meu corpo te almeja como terra exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te contemplo no santuário, para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Santuário, para ver Tua força e Tua glória,
Crianças, por favor, venham aqui para a gente orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus amado, obrigado, Deus, pelas nossas crianças, pelos nossos professores também, pelo empenho, ó Deus, que eles têm tido no ensino da Tua palavra. Peça a Tua graça, a Tua bênção sobre eles e abre o coração, a mente das nossas crianças, a fim de que elas absorvam os ensinos do Senhor. A nossa gratidão a Ti também pelos dízimos e ofertas. Consagramos tudo para o Senhor, tudo é para a Tua glória. Em Cristo Jesus nós oramos agradecidos. Amém.
Queridos, hoje o pastor Sávio está numa missão, ele foi para Serra Branca, junto com o presbítero Osiel e também com o pastor Jamarque. Amanhã eles vão estar em Serra Talhada para ministrar um módulo. Então, o nosso curso lá do Sertão vai ter o módulo lá amanhã, e o pastor Sávio, junto com o pastor Jamarque, estarão lá ministrando para a glória do Senhor. A nossa oração também por eles, para que Deus os abençoe e os use poderosamente nessa missão que é de Deus. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 32. Nós vamos ler os 2 primeiros versos e depois a gente vai para o verso 22. Semana passada eu preguei um sermão aqui sobre a porta para os céus e resolvi dar uma sequência aqui, tratando um pouco mais a respeito do que Deus fez na vida desse homem chamado Jacó. Gênesis capítulo 32, versos 1 e 2, e depois a gente vai lá para o verso 22. É bom que a igreja leia comigo. Eu vou ler mais uma vez os versos ímpares e a igreja os pares. Gênesis 32, também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Verso 22. Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. E disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Todos, por isso, amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra. Agora pedimos a Tua unção, o Teu poder para entender o que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Pedimos graça, confessamos a Ti que sem Ti não podemos fazer absolutamente nada. Em nome do Senhor Jesus, amém. Queridos, vamos conversar sobre Deus e Jacó, a luta que resultou em bênção. Deus e Jacó, a luta que resultou em bênção. Esse livro de Gênesis, já foi dito diversas vezes, ele foi escrito por Moisés, junto com os livros do Pentateuco, e ele é um livro muito importante dentro do cânon sagrado. Dizem que sem os 11 primeiros capítulos de Gênesis, não teria como a gente entender a Bíblia, não teria como a gente entender a Bíblia como um todo, dada a importância dos 11 primeiros capítulos, que mostram Deus como o Criador, o Senhor, a origem da vida, mostra também a criação de todas as coisas, dos céus, da terra, das árvores, das plantas e tudo mais, e mostra também a chegada do pecado. Nos 11 primeiros capítulos nós temos Deus destruindo a sua própria criação, em razão do crescimento do pecado no mundo, como nós vimos aí na época de Noé.
nós temos a descrição dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Jacó, ele foi visitado por Deus, escolhido por Deus, antes mesmo do nascimento. É isso que Paulo conclui lá no capítulo 9 de Romanos, que os gêmeos nem eram nascidos ainda. Deus amou a Jacó e aborreceu-se de Esaú. Então essa história, ela vai reverberar na escritura toda, mostrando um Deus que é misericordioso, bondoso, que escolhe a quem quer, que alinha a vida do homem conforme a sua determinação. E Jacó é essa pessoa. Ele já nasce segurado no calcanhar do irmão. Ele usurpa do irmão o direito de primogenitura. Esaú, num ato de profanação, ele vende a Jacó o seu direito de primogenitura. E Jacó arquiteta um plano para se apropriar daquilo juntamente com a mãe. E o velho Isaque abençoa Jacó, como nós já descrevemos aqui anteriormente. E Jacó tem de fugir. Ele sai de Berseba, onde ele está, na terra de Canaã, na terra da promessa, e vai voltar para Harã, que foi o lugar de onde o seu avô veio. Foi de lá que Abraão veio, de Harã. Ele saiu de Ur dos Caldeus, foi para Harã, e de Harã ele foi para a terra prometida. Agora Jacó, depois que ele usurpa esse direito, ameaçado de morte, ele sai e volta para essa terra, que era uma terra hostil, mas que era a terra da sua família. E ele vai até lá e é visitado, no caminho ele é visitado por Deus. Ele vê anjos, ele vê uma escada que sai da terra para os céus, e vê anjos subindo e descendo nessa escada. E ali ele tem, nesse momento, uma grande revelação. É um momento que Deus se encontra com ele e reafirma as promessas que ele havia dito a Abraão, que será o seu Deus, que abençoará a sua descendência, a sua linhagem. Deus promete abençoar a Jacó, e Jacó ali faz um voto a Deus, dizendo que se Deus fosse com ele, que Deus seria o seu Deus, e que ele lhe daria o dízimo de tudo quanto ele recebesse. Querido, Jacó vai para a terra agora de Harã. Ele chega na casa de Labão, seu avô, e lá ele vai passar 20 anos da sua vida. E é interessante como a Bíblia não trata Jacó como sendo um homem de Deus, e Jacó não se refere a Deus como sendo o seu Deus. Jacó, nesse percurso todo de 20 anos, ele se refere a Deus como sendo o Deus de meu pai Isaque, ou então o Deus do meu avô, até de Naor. A Bíblia fala sobre essa questão, esse relacionamento de Deus com Jacó. Mas o fato é que Labão engana Jacó de diversas formas, e a bênção de Deus está sempre sobre ele, fazendo prosperar em tudo que fazia. Jacó se tornou um homem rico, poderoso em bens, casado, tem 2 esposas, Lia e Raquel, Bila e Zilpa, são servas, mas também conceberão filhos de Jacó. E chega um momento que Deus próprio, em sonhos, ele avisa a Jacó que já é hora de voltar para Berseba, para a terra de Canaã. Labão já não era mais o mesmo, o rosto dele já estava desfigurado em relação ao tratamento com Jacó. E Deus ali visita Jacó e diz a ele que é hora, que é o tempo dele voltar. E Jacó então sai meio que escondido, fugido. Ele sai dali sem avisar a Labão. Quando Labão toma conhecimento, depois de um dia, Labão passa a percorrer no encalço de Jacó e o encontra ao 7º dia, nas terras de Gileade. Então, nesse momento, Labão vai com sede de vingança, ele quer tomar as suas filhas, os seus netos, os seus bens, e retornar para a sua terra. Só que, queridos, Deus visita Labão em sonho, mais uma vez, no ato de proteção a Jacó, no capítulo 31, verso 23. Deus diz a Labão: guarda-te, não fales a Jacó nem bem e nem mal.
Vejam que a mão de Deus está com Jacó, protegendo, guardando em tudo. Labão faz uma aliança com Jacó, uma divisão, você não pode passar para cá e nem eu para lá. Labão volta para sua terra e Jacó segue no seu caminho. E aqui, meus irmãos, que a gente percebe esse relacionamento de Deus agora com Jacó, esse encontro mais aprofundado, que vai resultar numa grande bênção na vida de Jacó, e um marco, em uma guinada na estrutura de vida dele. E nós percebemos nesse texto algumas questões. Primeiramente, o descortinar de realidades espirituais. Se você perceber nos versos 1 e 2 aí do capítulo 32, Jacó, ele é recebido por anjos, tendo Jacó seguido o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram ao encontro. Já pensou que recepção maravilhosa? Quando Jacó sai de Berseba para Harã, ele é recebido por anjos, ele tem uma visão de anjos. Na chegada dele à terra prometida, mais uma vez, ele é recebido pelos anjos de Deus. Anjos lhe saíram ao encontro. O que está sendo dito aqui, meus irmãos, é sobre a presença protetora de Deus. Anjos são emissários, são mensageiros de Deus, enviados a favor do seu povo. Quando Jacó contempla os anjos, ou vê os anjos, Deus está mandando uma mensagem para ele, dizendo: eu estou aqui. Essa expressão, ela faz coro com o que nós temos no capítulo 28, verso 15, que diz: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. A presença dos anjos mostra que Deus, ele é fiel no cumprimento das suas promessas. Deus está ali, e Deus está mostrando isso visivelmente a Jacó. Queridos, os anjos, eles estão conosco. Eles estão conosco. Nós não temos anjos da guarda. É bom que isso fique bem claro. Não é que cada um de nós tem um anjo que nos acompanha, que nos protege. Mas Deus é tão gracioso e bondoso, que além dele nos dar seu Filho, nos selar com o seu Espírito Santo, ele ainda envia os seus anjos para nos guardar, para nos proteger. E se a gente ler o salmista ele vai dizer, no Salmo 34, verso 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então é a bênção de Deus que acompanha o seu povo, e isso está ali de forma nítida na vida de Jacó. Nós não vemos esses anjos, mas nós sabemos que eles existem, que eles são servos de Deus, emissários de Deus, mensageiros de Deus, e eles cumprem esse propósito de estar próximo ao povo de Deus para proteger, para guardar a igreja, pelo poder e pela orientação do Senhor. Jacó haveria de encontrar-se com o seu passado escuro. Jacó saiu da sua terra ameaçado de morte, e ele haveria de se encontrar agora com esse passado. Ele haveria de se encontrar com Esaú. Aqui, meus irmãos, a gente pode abrir um parênteses e aprender uma grande lição. Não podemos viver como se o passado não existisse. Tem coisas do passado que precisam ser mexidas para serem tratadas pela palavra do Senhor. Relacionamentos quebrados. Coisas que ficaram lá, que às vezes a gente pensa, não, eu preciso seguir agora porque eu sou nova criatura. E a gente tenta viver como se esse passado não tivesse existido. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos ter discernimento de Deus, porque em algumas situações é preciso retornar lá. É preciso abrir esse passado. É preciso pedir ao Senhor que traga cura sobre ele. Jacó é um exemplo disso.
ele não poderia prosseguir sem esse encontro com o seu passado. Havia medo, havia preocupações, Esaú havia ameaçado de morte, mas não tinha como Jacó seguir sem esse enfrentamento da sua história, do seu passado. Ele deveria ir até lá e religar e refazer, pela graça de Deus, aquilo que Deus pretendia. Tem um autor, um grande comentarista do Antigo Testamento dessa passagem, que ele diz o seguinte: pecados do passado não podem ser ignorados, como se nunca tivessem acontecido. Eles devem ser tratados adequadamente, antes que possamos seguir adiante. Um passo para trás, às vezes, é o querer de Deus para a nossa vida, especialmente em relacionamentos quebrados. Se tem gente lá do passado que você brigou, que você maltratou, que você pisou, ou que foi pisado por ela, uma pessoa que você não conversa, não fala, quem sabe alimenta-se de ódio, seja um casamento que se desfez, seja um filho que maltratou você, um patrão que usurpou os seus direitos. Quem sabe Deus nessa manhã toque no seu coração para você retornar a esse tempo, pedir perdão, ser perdoado e seguir a sua história. E olhe, meus irmãos, que temos dito constantemente aqui que o perdão, ele não requer o arrependimento daquele que nos ofendeu. Não, o perdão não está direcionado à pessoa, ele é verticalizado, ele é para Deus, porque o nosso relacionamento com Deus. Então, independe de qualquer situação com a pessoa que porventura possa ter nos maltratados. Então, querido, Jacó, ele vai ter esse encontro agora com o seu passado, mas ele está acompanhado da presença e da bênção de Deus em sua vida. E a presença dos anjos mostra exatamente essa presença protetora do Senhor. Deus é gracioso, meus irmãos, ele é o Deus poderoso. Não é a primeira vez que Deus, ele se manifesta dessa forma. Uma passagem bem interessante sobre isso está em 2 Reis, capítulo 6. É o momento que a Síria, ela vem para a cidade de Dotã para prender a Eliseu. E ali chega aquele exército para pegar Eliseu e prender. E o servo de Eliseu, ele acorda mais cedo, levanta-se mais cedo e ele vê que ali tem um exército ameaçador. E ele volta para o seu senhor Eliseu e diz: e agora? Estamos perdidos, o que faremos? E Eliseu, meus irmãos, ele diz aí no capítulo 6, verso 16 de 2 Reis: não temas, pois mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos do moço para ver, e o Senhor abriu. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa é uma realidade espiritual que Deus descortinou para Jacó. Os anjos, a presença deles ali, tipifica exatamente essa realidade, é a redescoberta, é a percepção de realidades espirituais. Nós não vemos, meus irmãos, essas coisas, mas pela fé nós sabemos que elas existem. Às vezes nós estamos em enrascadas, em apuros, a gente não vê, e por causa da nossa humanidade, o nosso coração treme, tem medo, se angustia, entra em pânico, mas tentemos contemplar diante dos nossos enfrentamentos a realidade espiritual, dizendo: Deus, me mostra o que está aqui no meu entorno, me mostra, me deixe perceber com os olhos da fé essas questões tão maravilhosas e majestosas. Nós, nessa manhã aqui, não vemos, mas eu sei que anjos de Deus estão nesse lugar, a presença de Deus está nesse lugar, e nós podemos sentir isso por fé. É uma promessa de Deus, de que quando o seu povo se reúne, 2 ou 3 em seu nome, de que Ele está ali.
Ele está conosco, Ele prometeu nunca nos deixar. Tem realidades espirituais envolvidas nos nossos enfrentamentos, nas nossas lutas, nas nossas viagens. É Deus, meus irmãos, nos guardando segundo a sua promessa, segundo a sua palavra. Mas nós temos aqui, à luz desse texto, uma segunda questão, é que Jacó, ele entra em aflição e busca socorro em Deus. Aí, a partir do verso 3 até o verso 21, Jacó vai mostrar que ele vai buscar ao Senhor. Ele fez algo aqui que ele nunca tinha feito. Essa é uma oração que ele faz, que é uma referência na Escritura. Aí, a partir do verso 9, ele vai clamar ao Senhor. Ele vai buscar ao Senhor, por conta de uma notícia que ele tem. Ele manda seus servos irem a Esaú, e eles vão. E Esaú, não há menção do que ele falou, mas os servos retornam para Jacó e diz que Esaú também vem ao encontro dele, e vem com 400 homens. Imagine aí, o medo de Jacó, com a sua família, seus filhos, seus bens, um homem que havia ameaçado matá-lo. Ele está vindo com um pequeno exército, mas com capacidade para destruir tudo. O texto mostra aqui que Jacó entrou em pânico. Verso 7, então Jacó teve medo e se perturbou, e na hora ele teve um plano de dividir em 2 bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e bois e camelos. Nessa hora, Jacó está tomando providências humanas para tentar resolver o problema. Em outras palavras, Jacó está tentando minimizar a destruição. Se eles matarem um bando, o outro vai ter a possibilidade de escapar. Na mente de Jacó agora, ele estava assim, dizendo que pelo menos alguns vão sobreviver. Ele teve medo, ele entra em pânico, ele não tem o que fazer. E ele diz aí no verso 8, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então o que ele está fazendo aqui, queridos, é tentando minimizar os efeitos da destruição provável que Esaú faria. Mas Jacó não deveria confiar no que ele viu anteriormente. Os anjos, ele próprio diz que era o acampamento de Deus, Manaim. Mas o medo fez ele entrar em desespero, em pânico, em angústia. E o levou a tomar providências também humanas para tentar apaziguar ou resolver parcialmente o problema. Mas na sequência do texto nos é apresentado algo maravilhoso e profundo, que é quando Jacó resolve orar. Ele nunca tinha feito isso. E ele faz uma oração poderosa, irmãos. Ele evoca o Deus da aliança. Ele pede a Deus o cumprimento da promessa. Orou Jacó a Deus: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela e te farei bem. Jacó clama ao Senhor. No momento de desespero, de angústia, ele busca a presença de Deus. Ele exalta o Senhor, ele fala da promessa, ele fala da aliança, do pacto, e vejam a confissão dele na sequência. Ele diz assim: não sou digno de toda a bondade e fidelidade que você tem mostrado ao seu servo. Salva-me, eu oro, das mãos de meu irmão Esaú. Ele confessa que Deus é o Deus do pacto, Abraão e Isaque. Deus é o Deus bom, que o fez prosperar, que o tem ajudado, que o tem abençoado. E ele então confessa a sua indignidade diante de Deus. Ele confessa que não é merecedor de tamanha bênção. Queridos, isso é algo maravilhoso, porque ele mostra já o momento em que Jacó está se humilhando perante Deus e reconhecendo o senhorio
a grandeza, a bondade do Senhor. Ele está agora tendo o seu coração alinhado ao coração de Deus. O medo tomou conta, mas ele agora está buscando ao Senhor, está indo à fonte certa, buscando na pessoa certa, que é o Senhor. Não havia esperança fora de Deus. Só Deus poderia dar um jeito e mudar aquela situação, porque Esaú de fato haveria de cumprir a sua promessa. E Jacó então se agarra àquele que só ele tinha poder para mudar a sua história. Queridos, nós temos muitos enfrentamentos em nossa vida. E não são poucas as vezes que tentamos dar o nosso próprio jeito, tomado de medo, de pânico, de angústia, tentamos fazer as coisas da nossa forma, mas a nossa briga primeira precisa ser com Deus. Nós precisamos alinhar o nosso coração na presença do Senhor, porque fora de Deus, tudo é vazio. Mas estando com Deus, alinhado com Deus, pode estar um furacão lá fora, pode estar caindo chuva de pedra. Se Deus está contigo, se o seu coração está alinhado com Deus, certamente Deus te abençoará. E é isso que Jacó começa a perceber aqui. A oração tem poder, a oração tem poder, especialmente por causa da presença de Deus e do Deus que nos manda orar. É claro que a oração, ela não muda Deus, mas ela pode alterar circunstâncias, conforme o conselho da soberania eterna do Senhor. Deus nos chama a orar, para orar, nos manda bater, nos manda buscar. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Clama a mim, e eu vou responder a vocês. Então fica aqui, meus irmãos, essa lição preciosa. Você que está enfrentando uma dificuldade, seja qual tipo for, busque a Deus, ore ao Senhor, clame a Ele. Ele tem a solução, Ele vai apontar o caminho. Por mais denso que seja o problema, por mais medo que ele te cause, Deus pode alterar circunstâncias se Ele quiser. Ele pode alterar. Ele não muda, mas circunstâncias podem ser alteradas. Jacó manda um presente para Esaú. Então vejam a riqueza que Jacó tinha. Pelo menos 550 a 580 animais são enviados de presente para Esaú. Já pensou que presente maravilhoso? É aquele presente que Esaú diz assim, não precisava não. Mas depois ele pega. Não dá para recusar, né? 550, 580 animais. E ele acaba pegando, conforme a gente vai ver na descrição da história. Então, meus irmãos, esse encontro de Jacó com Deus resultou em bênçãos. Deus abençoou profundamente a vida dele. Jacó teve realidades espirituais descortinadas em sua frente. E Jacó, ele busca a Deus, o único que poderia alterar ou abençoar a sua vida. Mas, finalmente, meus irmãos, o que a gente percebe aqui na sequência do texto é Deus envolvendo Jacó com a sua doce graça. É isso que a gente tem aqui na descrição dos versos 22 ao 32. É Deus envolvendo Jacó com a sua doce graça, com a sua bondade. Mesmo enviando os presentes, Jacó divide a sua família nesses dois blocos e faz com que eles atravessem um riacho. É o Val de Jaboque. A família passa para o outro lado e Jacó fica ali sozinho. É nesse momento, meus irmãos, sem posses, sem proteção, desnudo de tudo, sem solução humana, Jacó, ele resolve se agarrar a Deus. E essa passagem, ela está envolta em muitas questões, algumas delas difíceis de entender, por conta da nossa própria fragilidade,
mas o texto da palavra do Senhor elucida aquilo que Deus pretende mostrar aqui. Então vejam que Jacó, ele é envolvido por Deus nessa graça. A sua briga era com Labão anteriormente, primeiro com Esaú, depois com Labão, e agora ele vai brigar com Deus. Essa expressão, brigar com Deus, ela não casa muito na nossa mente, mas é exatamente isso que acontece aqui, meus irmãos. Jacó entra numa luta com Deus. Ele se agarra com toda a sua força em Deus. Ele segura Deus. Ele está sozinho, sem nada, totalmente sem força, sem solução. Mas ele tem uma arma, e a sua arma é exatamente segurar em Deus. O que a gente percebe aqui é que o próprio Deus vai a este lugar. Primeiro nós temos os anjos, e agora o próprio Deus, em uma teofania, resolve, num formato de homem, aparecer naquele lugar. Jacó não está só, ele está ali com Deus. Deus já havia aparecido dessa forma em outras ocasiões. Por exemplo, na época de Abraão, quando foi haver a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão recebe a visita de 3 anjos. 2 deles descem para Sodoma e um fica conversando com Abraão. E Abraão o reconhece como Senhor. É aquele momento que Abraão conversa com ele, dizendo: olha, se tiver aqui 50 justos, 40, 30, 10... não destruirei por causa desse justo. Então, é Deus quem está ali no formato teofânico. Ele apareceu ali a Abraão, mostrando que ele é o Deus presente. Aconteceu outra vez na época de Josué. Quando Josué vai entrar em Jericó, Josué percebe um homem diferente. Josué se aproxima dele e pergunta se era inimigo ou se era dos nossos. Veja a resposta dessa pessoa, Josué 5,15. Sou príncipe dos exércitos do Senhor e acabo de chegar. Tira as sandálias dos pés, pois a terra em que estás é santa. Essa mesma expressão já havia sido dita a Moisés lá atrás por Deus. O que apareceu ali para Josué, para Abraão, era o próprio Deus. Deus apareceu a Jacó em forma de homem, e agora Jacó se agarra em Deus. Uma luta é travada, uma noite toda, Jacó está ali clamando a Deus. Ele queria ser abençoado, ele queria ser visitado pelo Senhor. Ao amanhecer, o anjo diz: deixe-me ir, porque já amanheceu. E Jacó diz: eu não vou te deixar se não me abençoares. Então o anjo, ele toca na articulação de Jacó, ou no nervo ciático. O anjo dá um toque, ou Deus dá um toque, e Jacó tem ali a sua coxa mexida. É interessante, meus irmãos, que essa palavra coxa, ela está alinhada também com a questão de descendência. Com a questão de descendência, porque pode ser uma implicação das partes íntimas de Jacó, mostrando a respeito da descendência. Deus toca em Jacó, apontando para a descendência, especialmente para o descendente maior, que seria o Senhor Jesus Cristo. Então, bater em Jacó naquele momento aponta diretamente para o Calvário, aponta diretamente para o Senhor Jesus Cristo. Jacó sofreu uma pancada ali naquele local, e Jesus, ele sofreu também uma pancada na cruz. A pancada de Jacó o fez sair mancando. A pancada que Jesus levou
o fez morrer na cruz pelo pecado do seu povo. Então, o que está acontecendo aqui, meus irmãos, é que Deus está mostrando em miniatura o que Jesus haveria de passar. Jacó sofreu ali no Val de Jaboque uma noite toda. Jesus, lá no Getsêmani, clamava ao Senhor: se possível, passa de mim esse cálice. Então Deus, ele se deixa ser vencido por Jacó. Mas como é isso? Deus se deixou ser vencido por Jacó? É porque Deus está mostrando o que vai acontecer lá na cruz. A aparente derrota de Jesus era exatamente o caminho que ele predeterminou para que através daquele ato o povo dele fosse totalmente libertado. Jacó lutou com Deus e prevaleceu. O próprio Deus é quem fala isso. Você não vai se chamar mais Jacó e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Deus não está se referindo necessariamente a Jacó, o homem naquele momento. Deus está usando Jacó para falar de algo maior, que é a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre o inferno, sobre a morte. Ele triunfou maravilhosamente, concedendo vitória ao seu povo. Então é isso que finalmente está sendo apontado aqui. Deus entra em briga com Jacó, e Jacó se agarra a ele. É exatamente o profeta Oséias, muito tempo depois, quem vai mostrar que era Deus que estava ali. Oséias 12, 2, ele diz assim: Deus lidou com ele em meio aos seus enganos, mas ele prevaleceu com Deus, enquanto chorava e buscava a sua graça. Deus brigou com Jacó, Jacó se agarrou a Deus. Então essa é uma verdade que nós temos aqui nesse texto, meus irmãos. O manto da justiça de Deus envolveu a Jacó, e Deus cedeu. Deus se deixou vencer, entre aspas, porque ele estava mostrando algo maior, que seria a vitória do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, Deus altera o nome de Jacó, como ele mudou o nome de Sara, que era Sarai, que apontava para a idolatria deles. Deus mudou o nome de Abrão, que era uma tipificação do Deus Sol. Deus chamou Abraão, pai de multidões. Agora Deus muda o nome de Jacó, que era trapaceiro, enganador, e agora ele muda o nome para príncipe. Israel, como príncipe de Deus, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Deus altera, mas mais uma vez aqui, meus irmãos, isso aponta para Jesus, que é o verdadeiro Israel. Jesus é o verdadeiro Israel. É por isso que Deus está fazendo essa conotação toda ali, meus irmãos, e apontando para uma luta maior. Um comentarista chamado Iain, do Guide, ele diz: a luta na cruz não causou em Jesus apenas um ferimento no nervo do quadril. Ele foi ferido, chicoteado, crucificado e sucumbiu com todo o peso das nossas transgressões. Jesus venceu. Jesus nos deu vida. É por isso que hoje nós estamos aqui como igreja dele, porque Jesus venceu na cruz do Calvário. A bênção de Deus era tudo que Jacó queria naquele momento, e Deus veio e o abençoou, envolvendo com o seu manto de justiça. A partir daquele momento, a vida de Jacó, ela foi realinhada. Ele deixou de ser um enganador, um trapaceiro, e agora passou a ser um servo do Senhor. E vejam que Jacó, ele diz que viu Deus face a face. Essa expressão face é uma expressão que o pastor Sávio sempre usa no discipulado, que é a palavra panim. Jacó, ele viu a face de Deus. Essa expressão está conectada com Abraão em outras ocasiões lá no passado. Ele vê a Deus face a face. É exatamente a mesma expressão que é usada para o relacionamento de Adão com Deus lá no Éden. Ver a Deus face a face.
não é no sentido literal, como se ele contemplasse a glória de Deus, porque Deus já havia dito a Moisés que homem nenhum poderá ver a face de Deus e viver, mas ele contempla de forma espiritual a face de Deus, ele enxerga a graça de Deus, envolvido por esse manto de justiça, ele vê a face de Deus, e isso agora realinha o seu coração. Você consegue enxergar a Deus, ver a Deus face a face, através de Cristo. E isso põe o meu e o seu coração no lugar exatamente que ele deve estar. Agora, vendo Deus face a face, Jacó não precisava mais temer a Esaú. O medo vai embora. Tudo acaba. É por isso, queridos, que a nossa luta é sempre diante de Deus. Porque se o nosso coração estiver alinhado com Deus, nós não tememos a nada. Nós não entramos em pânico quando as coisas não dão certo para nós. Nós sabemos que há um Deus que controla todos os eventos. Um Deus que conduz a história segundo o conselho da sua soberana vontade. Se você está em pânico, ou entra em pânico, ou tem medo, ou coloca a cabeça no travesseiro para dormir e não vem o sono, porque o coração está tomado de preocupação, é um sinal de que esse encontro com Deus, ele precisa acontecer na sua vida. Precisa acontecer. Você precisa ver a Deus face a face. Não no sentido literal, porque contemplar a Deus face a face faz com que o medo, a angústia, o pânico bata em retirada na nossa vida, porque a presença de Deus afugenta todo o mal. Sabemos que Deus está conosco, é a presença de Deus que faz a diferença. E aqui, meus irmãos, em tom de conclusão, eu quero registrar algumas questões em nosso coração, em nossa mente. A primeira delas é que o encontro com Deus põe em ordem o mundo à nossa volta. Se você estiver diante de Deus com o seu coração fito nele, guardado nele, não importa o que está acontecendo fora de você. Você vai enfrentar uma causa na justiça, você lida com uma pessoa que quer te fazer o mal, não importa. Você enfrenta um problema econômico, enfrenta um problema com um filho, com um cônjuge, enfrenta um problema com o reino de Satanás, com os demônios. O relacionamento com Deus põe em ordem o mundo à nossa volta. Tira o medo, tira a angústia, tira o pavor. Você é capaz de expressar como Paulo fez no momento de morte ou de pré-morte. Eu sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso. Se Deus está contigo, nenhum mal chegará à tua tenda, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem a teu respeito, aos anjos a teu respeito, para que eles te guardem em todo o seu caminho. O encontro com Deus é fundamental, meus irmãos. Eu, pessoalmente, parei de sofrer por muitas coisas na vida. Eu não ligo muito quando as coisas não dão certo para mim. Eu simplesmente dou meia volta, olho para o meu Deus, e sei que Ele está escrevendo a minha história. Isso é que é fundamental na nossa vida. O relacionamento com Deus põe em ordem tudo à nossa volta. Enquanto a gente não volta para Deus, nós fazemos como Jacó. Tentamos dar o nosso jeito, mandamos presentes, mais presentes, caravanas, recados. Não funciona. Porque o coração não está alinhado com Deus. Uma outra questão que aprendemos aqui, meus irmãos, é que a luta com foco no homem deixa um rastro de relacionamentos quebrados. A nossa luta tem de ser primeiramente com Deus.
Jacó brigou com Esaú, depois brigou com Labão. E isso deixou um rastro de relacionamentos quebrados, porque o foco de Jacó era o homem. Ele estava olhando para o homem e não olhando para Deus. E sempre que a gente olha para o homem, a gente teme. Não dá para viver para agradar aos homens. Precisamos viver para agradar ao Senhor. Tudo que você for fazer, a mínima coisa, precisa ser para Deus. Porque o homem é um ser insaciável. Ele nunca estará satisfeito. Desfoque do homem. E foque a sua vida sempre em Deus. E Ele te abençoará. Enquanto você focar no homem, atrás de você vai ficar um rastro de relacionamentos quebrados. Porque se você faz 10 e não faz um, você não valeu nada, não presta. Se você abraça, tenta ajudar de alguma forma, no final, quando você não mais consegue pela sua humanidade, você também não vale nada. Olhe para Deus. Não espere recompensas dos homens. Viva sempre para agradar o Senhor em toda e qualquer situação. Uma pergunta para ti. O que você faz quando a crise chega? Você foge ou se agarra em Deus? Apesar do medo, da angústia que tomou o coração de Jacó, ele não fugiu. Ele mandou a família dele ir, mas ele ficou para lutar. Ele não saiu dali. Ele não fugiu. O que você faz quando a crise chega em sua vida? Você corre dela? Foge? Não quer enfrentar? Fique no campo de batalha, querido. Em nome do Senhor Jesus. Se apegue a Deus. E fique no campo de batalha. É possível que na caminhada nós percamos entes queridos. O que fazer nesses momentos de crise? Precisamos ficar, lutar, nos agarrar em Deus. E Deus é poderoso para nos socorrer. Não adianta fugir. Não adianta correr. Precisamos ficar e lutar. Confiantemente que Deus, Ele providenciará o necessário para seguirmos a nossa vida. Jacó estava temendo, mas ele não fugiu. Ele ficou ali. Finalmente, irmãos, quando tememos a Deus, nada mais há para temer. Se você teme a Deus, não tem mais nada para você temer. É só voltar o seu coração para o Senhor, e nada mais você terá que temer. Confie nele de todo o seu coração. Esse encontro resultou em bênçãos. O nosso encontro com Deus resultou também em bênçãos. Os nossos olhos foram abertos, os nossos ouvidos destapados, e hoje nós sabemos que estamos destinados para a glória, sabemos que somos de Deus, e que o diabo não nos toca. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, a gente vai agora fazer aqui uma apresentação dos professores da EBD. Queria chamar aqui o presbítero Roberto e também os professores da Escola Bíblica Dominical para vir aqui à frente também, se vocês puderem vir. É uma bênção, todos vocês.
Bom dia, meus irmãos. Já foi exaustivamente explicado à igreja que domingo que vem nós começamos uma estrutura diferente aqui na igreja. Nós teremos então um culto às 8 da manhã, e alguns chegarão para esse culto às 8 da manhã. E esses que estarão no culto às 8 da manhã, quando o culto terminar às 9h30, são convidados a participar da escola dominical que começará às 10 horas da manhã, para aqueles que participaram do primeiro culto. Mas, haverá também uma escola dominical começando às 8h30 da manhã. Então, aqueles que chegarem às 8h30 da manhã irão participar de uma escola dominical. Quando a escola dominical terminar, eles então irão para o culto aqui às 10. Os irmãos já entenderam? Enquanto há um culto aqui de manhã, há uma escola dominical. Depois, quando há um segundo culto, há uma escola dominical. E eu preciso compartilhar aqui algo com os irmãos. Me permitam compartilhar. Quando essa ideia, então, foi amadurecida e foi, conversada no conselho, pastor Humberto é o pastor destacado para liderar a escola dominical, e eu sou um presbítero que estou junto com ele na escola dominical. Eu não escondo dos irmãos que nós fomos tomados assim de um receio, de um medo. Como assim você vai dobrar a escola dominical? Você tem 12 módulos e é preciso que você tenha uma pluralidade de professores. Como assim você vai ter agora o dobro de classes, sendo que os professores não podem estar nos 2 horários, porque eles participam do culto? Deus, o Senhor vai levantar mais um outro exército de professores para a gente conseguir dobrar a escola dominical. E esse foi o nosso pedido, nossa oração, nossa interrogação para o Senhor. E qual não foi assim a surpresa, em especial do pastor Humberto, que com uma lista enorme, ele falou assim: turma, orem aí que eu vou a campo falar um por um. E um por um o pastor Humberto falando, e ele dizendo: Deus está nesse negócio. Porque esse exército de irmãos que vocês estão vendo aqui, são pessoas que foram procuradas e disseram: eu estou aqui. Muitos deles disseram: eu não me sinto competente, não me sinto apto no magistério, capaz, mas eu estou disposto a servir. E a gente louva a Deus imensamente pela vida dessa turma grande. Eu nunca pensei que esse palco ia ficar pequeno para tanta gente. E é gente que quer servir ao Senhor e nesse ministério tão especial. Vocês sabem que Jesus, na oração sacerdotal, disse: Pai, a vida eterna é esta, que te conheçam a Ti, o único e verdadeiro Deus, e que conheçam a Jesus, Teu Filho, a quem Tu enviaste. O quanto nós conhecermos mais o nosso Deus verdadeiro, o quanto nós conhecermos mais o Senhor Jesus, é o quanto mais nós teremos acesso a essa realidade espiritual que o pastor Humberto pregava aqui. É a vida eterna. Nós já desfrutamos disso. E a EBD é uma ferramenta de Deus para isso. E eu, ao tempo que louvo a Deus pela vida de todos os professores que estão aqui, a disponibilidade, a entrega, o desejo de serem usados, é o mesmo enfoque que nós temos para todos os que vêm aqui à igreja. Participem dos cultos, participem da EBD, faz aí a sua agenda. Domingo que vem, você vai chegar, é 8h30, então você vai para a EBD, e depois você vem para o culto às 10. Não, você vai chegar às 8, você vai vir para o culto às 8, e depois às 10, você vai para a EBD, e nós vamos crescer juntos, no conhecimento do nosso único e verdadeiro Deus, e do Senhor Jesus a quem Ele enviou. Deus há de nos surpreender, eu acredito, com esse momento especial. Pastor Humberto, amém. Com a palavra. Você está empolgado, amém? Amém. Ainda está fraco, amém? Amém? Pronto, vamos juntos. Eu quero apresentar aqui, pedir para o pessoal da mídia colocar aqui essas áreas de abrangências. Pode passar aí um pouquinho?
Então nós temos as abrangências da nossa escola dominical. Veja que bênção, né? Nós temos aí essas 9 áreas, tem uma outra que saiu temporariamente, que a gente não tem sala, mas a gente abrange essas áreas aí, junto também com missiologia. História da igreja, bibliologia, aconselhamento bíblico, estruturas e métodos funcionais da igreja, teontologia, cristologia, pneumatologia, doutrinas da graça, estudos na carta de Paulo aos Romanos. É uma verdadeira bênção. E a gente vai seguindo aí, mostrando as pessoas que têm nos abençoado, que têm nos ajudado, as nossas secretárias, as meninas têm nos dado um apoio, Nath, Sumaia, Timba. E aí os nossos módulos, chegamos aí aos nossos módulos, para a gente apresentar aqui a vocês. Primeiramente a gente tem História dos Avivamentos. Pronto, História dos Avivamentos, está aí o módulo, as professoras Juliene, Fabinho e Davi Leite. Na Escola Dominical 2, Diógenes, Fábio Vasconcelos e o diácono Josué. Então nós temos todos esses temas aí que são tratados na escola bíblica, nessa área de avivamentos. O outro módulo, pode ir passando, é Panorama do Antigo Testamento. Está aí, Panorama do Antigo Testamento. Os professores Davi Pimentel, diácono, Gedalias, também diácono. A Escola Dominical 2, desse tema, é Pablo Lustosa, Spock e também José Pinto. Então nós temos todos esses temas aí que são tratados no Panorama do Antigo Testamento. O terceiro é o Panorama do Novo Testamento. Está aí, né, o nosso presbítero André Peixoto, com Onilda, irmão Onilda e Carlos Albino. E também André Peixoto e Everton entrou aí também para ajudar esse time. Nós temos essas tratativas aí temáticas. Nós temos o aconselhamento bíblico, o presbítero Isaac, na escola 1, depois Claudinha e Cris. E também na escola 2, eu, Mari e Betânia. E temos todas essas tratativas aí que a gente segue para tratar nesse tema tão maravilhoso. Um outro tema é sobre sistemas, estruturas e métodos da IPB. Você que está chegando na igreja agora, querendo conhecer a Igreja das Graças, essa sala é muito importante para você. Pastor Jamarque, junto com o Idelberto, e também o pastor Serginho, junto com o presbítero Dias, estão cuidando aí dessa área. E todas essas temáticas aí são tratadas. Vamos seguindo. O sexto é da pré-reforma aos nossos dias, que é dentro da área de História da Igreja. As professoras Flávia Vieira e Renata Pedrosa, e na escola 2, Viviane Gueiros e Shirlene, que temas maravilhosos também que são tratados aí na História da Igreja. O outro módulo, número 7, é sobre o ser de Deus. Os professores Helder e Enéas, e também o presbítero Luiz dos Anjos, Clóvis e Jailton. Então esse Clóvis aí, alguns não conhecem, mas ele é um pastor da Assembleia de Deus, foi recebido como membro aqui na igreja, e agora está aí nos ajudando nessa tarefa, assim como o pastor José Pinto também. O outro módulo é sobre a beleza e a glória de Jesus Cristo, com os nossos irmãos presbítero Mano, Edeilton e Flávio Henrique, e os professores Gustavo e também o diácono João na escola número 2. Vamos lá, o outro é o módulo número 9, o Espírito Santo em nós, dentro da área de pneumatologia, presbítero Eric, Danilo, Paulinho Rocha, e na escola dominical número 2, o presbítero Jorginho e Darlan. E, por último, nós temos aí, Doutrinas da Graça, tem um outro ainda, que é a História dos Fundamentos da Salvação, os professores presbítero Adilto, diácono Flávio, e também Valmir Calado. E na escola dominical 2, Werner e Israel Paulino. E por último agora, nós temos estudos em Romanos, com o presbítero Roberto e Tiago França, e também os professores, presbítero Arthur e Rodrigo. Então, irmãos, nós temos essa estrutura de escola bíblica. Eu posso dizer a vocês que tem seminário que não trata esses temas com a profundidade que a gente trata aqui.
não é uma arrogância, nem uma prepotência, mas é um reconhecimento de zelo e de cuidado com os professores. E eu quero incentivar você a participar da escola bíblica dominical. Se você participar desses temas, você vai crescer espiritualmente. Ao discipulado, nós temos ouvido recorrentemente pelo pastor da igreja, que é a espinha dorsal da igreja. Muito importante o discipulado. E a escola dominical é uma outra ferramenta disponibilizada pela IPG para você crescer. E eu quero que você participe. Eu queria que os professores dissessem os seus nomes para a gente, na sequência, fazer a oração final. Começa dali, Beto, por favor. Pode dizer o nome e o módulo que você vai trabalhar. O módulo é o aconselhamento bíblico e Betânia. Isaac, aconselhamento bíblico também. Diógenes, História dos Avivamentos. Fábio, História dos Avivamentos. Josué, História dos Avivamentos. Panorama do Antigo Testamento, Davi Pimentel. José Pinto, Panorama do Antigo Testamento. Pablo, Panorama do Antigo Testamento. José Carlos, Panorama do Antigo Testamento, mas pode chamar de Spock, né, pastor? Gedalias também, Panorama do Antigo Testamento. Israel, Doutrina da Graça. Sérgio, Doutrinas Básicas. Paulo, dos adolescentes. Samuel, classe dos adolescentes. Carol também, da classe dos adolescentes. Werner, Doutrinas da Graça. Adilton, Doutrinas da Graça. Flávia, da Pré-Reforma aos nossos dias. Shirlene, da Pré-Reforma aos nossos dias. Viviane, também da Pré-Reforma aos nossos dias. Renata, também da Pré-Reforma aos nossos dias. Danilo, Espírito Santo em nós. Jorge, Espírito Santo em nós. Darlan, Espírito Santo em nós. Carlos Albino, Panorama do Novo Testamento. Onilda, Panorama do Novo Testamento. André Peixoto, Panorama do Novo Testamento. Everton, também Panorama do Novo Testamento. Tiago, Estudos em Romanos. Arthur, Estudos em Romanos. Rodrigo, Estudos em Romanos. Flávio Henrique, da Glória de Cristo. Fábio, História dos Avivamentos. Juliene, História dos Avivamentos. Davi, História dos Avivamentos. Mariana, Aconselhamento. Jailton, o Ser de Deus. João Carneiro, Cristologia. Edeilton, a glória do avivamento não, é a glória de quem? Acho que é de Jesus. E eu nem sei se meu nome é Edeilton ou se é Mano, mas eu acho que é um dos dois. Gustavo, a glória e a beleza e a glória de Jesus Cristo, Cristologia. Raimundo Dias, Doutrinas Básicas. Valmir, Doutrinas da Graça. Roberto, Estudos na Carta de Romanos. Se me permite, pastor, eu acredito que várias dúvidas bem operacionais devem surgir na mente dos irmãos, né? Vocês sabem que nós temos um ministério muito bonito do acolhimento, uma turma que fica lá na frente do Jaleco Verde. Vocês sabem que nós temos os diáconos, esses homens abnegados que estão aí na ajuda, e certamente eles estarão aptos a orientar, especialmente no domingo que vem, todos aqueles que chegarão, porque existem as dúvidas, esse tema é em qual lugar, mas como é que eu faço? Vocês sabem, aqueles que já estão na escola dominical sabem, que a nossa escola dominical funciona assim, você vai para uma sala física, e os professores é que rodam. Você não fica como aluno da escola dominical mudando de classe, não. Você fica naquele lugar, que é o local que fisicamente vai lhe ambientar. E na semana que vem, os professores, tanto da EBD 1, 8h30, quanto da EBD 2, às 10 horas,
vão começar a fazer as matrículas e o cadastramento das pessoas naquela sala física. E a cada trimestre, os professores rotacionam e vão mudando de ambiente físico. Então, essas dúvidas sobre os locais específicos, sobre aonde você vai, essa matrícula que você vai fazer, isso vai ocorrer a partir do domingo que vem. E alguma dúvida em especial, vocês naturalmente podem nos procurar, mas os nossos irmãos do aconselhamento e os diáconos vão fazer um intensivão aí essa semana, para domingo que vem estarem aptos a responderem todas as dúvidas, para abençoar esse momento tão lindo da vida da igreja. Amém. Então, queridos, o que a gente vai fazer agora é orar ao Senhor, estimular você a vir para o culto. O pastor Sávio vai pregar nesse domingo que vem nos 2 cultos. Então, ele vai ter uma maratona, né? Então, o culto de 8 horas e também no culto de 10. Vai ter o DI funcionando. O culto das 8 horas, as crianças elas vão sair, como a gente tem um modelo aqui. Quem chegar para o culto das 10 horas, vai levar as crianças já direto para o departamento infantil. Mas tudo isso vai ser esclarecido com um mandamento. Vamos começar, e eu tenho certeza que a bênção de Deus está conosco. Deus está conosco. Vamos seguir firmes, vamos ficar de pé agora, e a gente vai orar e impetrar a bênção, e depois o Ministério do Louvor vem para cá, e na sequência a gente já vai para a escola bíblica dominical. Eu quero agradecer aos professores, vocês têm sido bênção do Senhor em nossas vidas. Cada um de vocês, que Deus os abençoe profundamente nesse ministério. Senhor Deus, é um projeto do Senhor, Deus. De nós mesmos não temos força e capacidade de tocá-lo. Mas eu sei que a Tua boa mão está com essa igreja, está conosco. Por isso eu sei que o Senhor mesmo levará esse novo projeto, esse novo modelo de 2 cultos e de 2 EBDs a bom termo para a Tua glória. Glorifique a Ti em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por cada irmão que faz parte dessa igreja, os alunos, os mentores, que todos nós estejamos sujeitos ao Senhor e aprendendo uns com os outros. É o que queremos, é que o nome do Senhor seja glorificado. E que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso Pai amado, e que o poder do Espírito Santo repouse sobre nós, Igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Fortaleza no dia da angústia. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Conhece os que confiam nele. Abrigo seguro, a rocha eterna.
Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Conhece os que confiam nele. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe sua vida. Vamos para a EBD.